Tava aqui me lembrando de uma das vezes que eu fui no Love Story. Love Story, para quem não conhece, era uma casa, uma boate que ficava aqui no centro, perto do prédio Copan, que fechou faz algum tempo. Mas eu fui um dos frequentadores também. Vivia lá na Love Stories, era uma delícia. E o legal da Love Story, gente, é que lá era tudo liberado, né? Se é que vocês me entendem. As pessoas transavam até dentro do banheiro. É isso mesmo, gente. E eu tava aqui me lembrando de uma das vezes que eu fui lá e adivinha quem eu encontrei lá? A Cris Negão, gente. Você acredita? Eu lembro que eu gravei o vídeo aqui da Cris Negão, mas eu esqueci dessa vez que eu encontrei com ela lá no Love Story. Pois é, gente, a famosa Cristiane Jordan, que eu já conhecia, e eu encontrei ela uma das vezes que eu fui lá no Love Story. Bom, me lembro como se fosse hoje, né? Porque tudo que eu vivia com a Cris, aqueles momentos, então eu conseguia lembrar bem, porque não tem como, né? É aquela coisa que tá muito real na minha mente ainda. Nesse dia que eu fui na Love Stories, eu entrei, né? Eu lembro que eu tinha ido na Sogô. Eu fui na Sogô, só caí, tava chata a Sogô, não tava legal, tinha pouca gente, o som também não tava. Eu lembro que nessa época era o Maicon, que é falecido, que tocava lá. Aí eu falei assim, ai, tá chata aqui, vou pra outra balada. Eu só parei o táxi e falei assim, amigo, me deixa na Love Story. E os taxistas já sabiam de todas as baladas. Se você pedisse para ir em tal lugar, ele parava lá, enfim, era uma loucura. Aí eu chego lá na Love Story, era umas 2:30 da manhã. Entrei na Love Story, né? Chapado, né? Com aquele up já, se é que vocês me entendem. Cheguei lá na Love Story, aí comecei a dançar e eu fui no banheiro. No banheiro masculino, hein? Quando eu entro no banheiro masculino, adivinha quem tava lá? A Cris, gente. A Cristiane Jordan, né? Conversando com dois caras. Aí eu vi ela, né? E eu tava doidão, né? Eu cheguei nela, Cris, e ela, oi, perdido por aqui. E aí? Nossa, no banheiro dos meninos. E ela, claro, querida, eu estou aqui fazendo negócios. Eu comecei a dar risada. Aí cumprimentei os dois rapazes que estavam com ela, né? Mas assim, era babada. Ela tava conversando lá com os caras, né? Se é que vocês me entendem. Aí eu falei assim, você chegou que hora, Cris? Eu falando alto, né? Que eu tava louca. Eu falei, você chegou que hora? Ela falou assim, ai amor, eu cheguei era meia-noite. Eu cheguei era uma meia-noite, tô aqui conversando com os meus amigos, meus novos amigos que eu acabei de fazer, né? E vou ver o que eu vou fazer, né? Vou curtir aqui, depois vou sair, vou na casa de um amigo, enfim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tô solta hoje. Aí eu comecei a dar risada. Eu fiz assim pra ela, beijo, Cris. E ela, beijo, meu anjo. E ela continuou lá com os rapazes, né? Aí eu tava lá na pista dançando, aí de repente ela sobe com esses dois rapazes e vai lá pro camarote, que no Love Story tinha a pista, tinha um palco e aqui tinha um mezanino, tipo a área VIP, né? Ficava os Societies lá. E ela foi lá e ela ficou lá, né? Ela tava de vestidão, um vestido com umas flores assim, aquela sombra dela, né? Aquela, nossa senhora, toda vez que ela ia pra balada, ela tacava sombra no olho. Enfim, e nesse dia também, aí dança vai, dança bem, ia no banheiro, se colocava um pouquinho, depois voltava, né? Nessa época eu ainda estava na colocação. Se colocava, voltava. Aí estava eu lá dançando, né? Aí chega um homem por trás de mim, um coroa. Coroa gostoso pra caralho, gente. Aí me abraça por trás, assim. Eu falei assim, oi, tudo bem? Né? E eu colocada, travada, né? Aí ele falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo. Aceita uma bebida? Eu falei assim, eu aceito. Aí ele pagou um drink, nós fomos pro bar, né? Aí ele me pagou um drink. Ele falou assim, seu nome? Eu falei assim, eu sou o Rodrigo. E você? Não lembro do nome do boy. Fulano de tal, vou colocar assim, né? Eu moro aqui perto, eu tenho um apartamento aqui, você quer ir lá? Eu tava doidão, né, gente? Porque veja bem, 4 horas da manhã no Love Story, você colocadíssimo, né? Um gato daquele charmoso, com um hálito gostoso. É claro que eu aceitei. Aí saímos e fomos andando pra casa dele. Ele morava ali na Ipiranga.
Chegando lá na casa dele, gente, na hora que ele abriu a sala dele, tinha a mesinha, os sofás, a mesinha, um prato assim, aqueles pratos de italiano, cheio de. Eu, gente, que loucura! Resumindo, a gente mais se colocou do que transamos. Aí na hora que ele se colocava, ele cheirava, aí a gente, ai, agora eu quero de quatro. Aí nós tava lá no ato, aí ele parava, ah não, agora eu quero desse jeito. Ele não conseguia fazer nada, gente, de tanta colocação. E eu, caramba, mano. A partir desse dia, eu também tomei um certo cuidado com as relações, né? Porque assim, quando a pessoa tá muito colocada, né? Não consegue transar direito, não aproveita, a pessoa não curte aquele momento, só fazendo colocação uma atrás da outra. Aí teve uma hora que eu falei assim, amigo, eu quero ir embora. Ele falou assim, por que, Rodrigo? Eu falei assim, é que você tá muito doidão, você não sabe o que você tá fazendo. Eu tava lá no Love Story curtindo, você me abordou, pensei que eu viria pra sua casa, a gente ia fazer uma coisa gostosa. Você tá muito doidão, você não sabe nem o que tá fazendo. Ele falou assim, quer voltar pro Love Story? Eu falei assim, eu quero. Já eram umas 6 horas da manhã. Eu e ele voltamos pro Love Story, né? Chegamos lá no Love Story, eu comecei a dançar e o som tava babado, que entrava outro DJ de manhã, que agora eu não lembro o nome. Se eu não me engano, a Love Story ia até meio-dia. Aí lá dançando na Love Story, curtindo, né? Aí eu comecei a me engraçar com um rapaz, um pouquinho mais novo que ele ficou um pouquinho assim enciumado, né? Eu lembro que quando eu fui no banheiro, ele foi atrás de mim e falou assim: Nossa, você vai ficar com o cara, nem vai me dar atenção. Eu falei assim: Ah, gato, eu tava na sua casa, você tá doidão, então eu tô curtindo, né? Mas se joga também, conhece outra pessoa. Ele fala assim: Não, eu queria ficar com você. Já te levei pra minha casa, já te mostrei minha intimidade. Eu falei assim: Olha, mas assim, não rolou nada, né? Porque você não sabe nem o que você tá fazendo. Resumindo, voltei, fiquei com o menino que eu conheci, depois eu perdi essa pessoa de vista e não vi o resto da noite. Eu me lembro que nesse dia eu saí, eu era umas 8h30 da manhã do Love Story. Cheguei lá, também não encontrei mais a Cris, né? Acho que ela já tinha saído. Enfim, e teve outras vezes que eu fui ao Love Story, né? Eu lembro que uma vez eu fui e tinha um cara espancando uma garota de programa, né? O que que acontece? Lá as pessoas faziam sexo até no banheiro do Love Story. E pelo que as pessoas estavam falando, segurança me contou, que essa garota de programa falou pro cara desse jeito: Eu quero fazer um sexo oral em você. E esse cara foi pro banheiro masculino, levou essa garota, só que na hora que ela tava fazendo o catch, ela tentou colocar a mão no bolso dele para roubar o dinheiro dele. Aí ele começou a espancar ela. Gente, esse cara quebrou a cara da garota de programa todinha. Como eu sei que ela é garota de programa? Porque o segurança que estava segurando o cara, e para ele não bater mais na menina, eu falei assim, amigo, que foi isso? Por que esse cara fez isso com essa mulher? Eu até achei que eles eram namorados e era uma briga de casal. Ele falou assim, não, ela é garota de programa, ela já frequenta aqui. Ele falou que ele falou, o segurança falando para mim, ela convidou o cara para ir no banheiro para fazer um boquete nele, só que aí ela queria roubar ele. Enquanto ela tava chupando, o segurança falando assim, ela colocou a mão no bolso para tentar pegar o dinheiro dele. Você fala assim, olha só, aí ele espancou a menina, né? Agora a gente vai ter que chamar a polícia, vai ter que vir polícia aqui, né? Seguramos o cara, vamos levar ele para a delegacia. Gente, mas ele quebrou a cara da menina todinha. A garota de programa queria roubar ele. Então, assim, aí no Love Story acontecia muita coisa, gente. E eu frequentava várias vezes. Era uma casa que eu gostava, porque lá no Love Story tinha um diferencial. Você podia ficar à vontade, você podia usar o que você queria, você podia entrar no banheiro, eles não batiam na porta para saber quantas pessoas tinha dentro do banheiro. Lá no Love Story era tudo liberado. E você que está aqui me assistindo, você conheceu o Love Story? Você também frequentou a casa de todas as tribos? Deixa aqui no comentário que eu quero saber, hein? Valeu, até o próximo vídeo, hein? Histórias da vida.